A vida é muito curta para ser pequena. Já basta que ela curta seja para que eu consiga apequená-la de algum modo. E quando é que você e eu apequenamos a vida? Como eu disse, quando ela é uma vida superficial, banal, fútil, inútil. Eu, Cortella, no dia que eu me for, e eu me vou, e você também. Mas eu não quero ir, eu quero ficar. Lamento. Só tem um jeito de ficar: se você fizer falta. Eu tenho um livro chamado Viver em Paz para Morrer em Paz. E nesse livro eu faço uma pergunta na capa que eu queria fazê-la aqui agora. A pergunta é: se você não existisse, que falta faria? Não pense nisso numa sexta-noite após beber um pouco. Se você não existisse, que falta faria? Por exemplo, tem gente que faz uma falta imensa. Tem gente que faz uma falta imensa na tua vida. Alguém que te criou, alguém que te apoiou, alguém que estava contigo. E tem gente que não faz falta nenhuma. Teve gente que não vai poder ir ao teu Natal porque não tá ou já morreu, vai fazer uma falta imensa. E tem gente que não vai e vai te dar uma alegria imensa. São aqueles que nos dão o agradável prazer da ausência delas. Já imaginou? Cuidado. Você sabe que morrer é ser esquecido. Você, quando faz falta, não é esquecido. Não é casual que no grego arcaico o verbo para morrer e o verbo para esquecer seja o mesmo. É letos, de letal. Porque morrer é ser esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, derramar uma lágrima, der risada por algo que você fez e que ele recordou, pegar uma roupa tua e cheirar e ter uma boa lembrança ou saudade, enquanto a pessoa olhar algo que você fazia, querer lembrar de uma comida que você gostava, você continua vivo. Morrer é ser esquecido. Claro, se você for a um cemitério agora dia 2, você deve ter notado, né? Tem túmulo que está abandonado, tudo caído, o vaso não é cuidado mais, aí morreu. Enquanto alguém estiver contigo, na memória, no coração, olha a palavra que eu vou usar de propósito, na recordação. Recordar é fazer passar de novo pelo coração. Recordar, recordes. Você continua vivo. Interessante. Há pessoas que morrem em vida porque são banais, fúteis, inúteis e não fazem a menor falta. Tem gente que nos faz, repito, uma falta imensa. Só tem um jeito de fazer falta. Para fazer falta na vida você tem que ser importante. Não confunda importante com famoso. Tem muita gente que é importante e não tem a menor fama, e tem muita gente que é absolutamente famosa e não tem a menor importância. Uma pessoa importante é aquela que faz falta. Por exemplo, enquanto nós estamos aqui agora, tem uma auxiliar de enfermagem no hospital da prefeitura do estado que está lá tirando as escaras de alguém que está em coma há 3 meses. A pessoa nem sabe que está sendo cuidada. Aquela pessoa é absolutamente importante, aquela enfermeira. Tem alguém que está ajudando a cuidar do abastecimento em Campinas, que está agora numa repartição, fazendo nota de empenho para a gente poder ter reforma na escola, poder ter via pública estruturada. Tem alguém que está numa Câmara Municipal ajudando a preparar projeto. São pessoas absolutamente importantes, mas que não são de maneira alguma famosas. A fama passa. Eu, Cortella, às vezes eu sou famoso, depende da semana, do programa de televisão que eu participo. As pessoas passam a semana inteira, te vi na televisão, te vi na televisão. Eu estava agora em novembro no programa da Fátima Bernardes, a semana inteira falaram, te vi na TV, vou estar lá agora dia 10 de novo, 10 de dezembro. Aí eu sei, semana inteirinha, te vi na Fátima, depois de uma semana, vai embora. Claro, a fama passa, a importância fica. Só tem um jeito de ficar, ser importante. E a importância você constrói onde você está. Na família, no governo, no legislativo, numa atividade de natureza privada, numa escola. Afinal de contas, uma pessoa importante é aquela que fica nos outros. Olha aqui para mim se você puder. Parênteses, por que eu disse olha para mim se você puder? Porque há pessoas entre nós que não enxergam com os olhos. E eu não posso dizer, olha aqui para mim. Porque isso significa que eu estou excluindo pessoas. Há pessoas que não ouvem com os ouvidos, elas ouvem com as mãos. E por isso eu não posso
no meu cotidiano, esquecer disso, porque do contrário, eu acabo tendo uma obra que é parcial. Por isso, olha que interessante, volto a esse pedaço. O que é alguém que é importante? Olha para mim se você puder, é alguém que eu levo para dentro. O gesto que eu estou fazendo da mão em direção ao peito, que eu levo para dentro. Quando alguém te importa, porta para dentro, importar. Você se torna importante quando alguém te leva para dentro dela. Quanta gente é importante? Olha que coisa, levou para dentro. Mário Quintana, um homem especial, um homem estupendo. Ele, inclusive, fez uma coisa que eu gosto demais. Ele, durante anos, trabalhou vários poemas que eu aprecio, mas houve uma coincidência entre mim e ele, que eu até conto no livro que você estava me mostrando, o Viver em Paz para Morrer de Paz. Mário Quintana sempre me inspirou. E eu, Cortella, nascido em Londrina, até 10 anos de idade não havia televisão na minha cidade. Não havia TV. E por isso à noite eu ficava pensando. E uma das coisas que eu ficava pensando era, no dia que eu morrer, qual vai ser o meu epitáfio? Isto é, o que eu quero que escreva no meu túmulo? Eu já tinha tendência à inutilidade filosófica, né? E eu ficava imaginando o que eu quero que escrevam no meu túmulo. Hoje eu não tenho mais essa questão, porque eu não quero mais ser sepultado, eu quero ser cremado. Essa é uma decisão individual, mas eu acho a cremação mais ecológica, inclusive, muito mais adequada. Há um impacto ambiental no sepultamento. Por exemplo, se chineses e indianos aderissem ao sepultamento, nós teríamos problemas sérios. A cidade de São Paulo, que é onde eu moro, tem o segundo maior cemitério do mundo, que é o cemitério da Vila Formosa. Tem 1,5 milhão de corpos sepultados lá. Você imagina o impacto disso no lençol freático, na proliferação de insetos, de roedores. Uma questão séria, mas é uma questão cultural séria. Eu, inclusive, quis debater na cidade de São Paulo o uso do crematório, porque São Paulo só tem um crematório, que é da Vila Alpina. E eu quis fazer uma campanha pela cremação na cidade de São Paulo, quando eu era secretário de Educação. Consegui, inclusive, o patrocínio da Caixa Econômica Federal para fazer cartaz, para debater, e só não fiz porque a prefeita na época, que era Luiz Erundina, achou que a cidade não ia entender direito. Ela estava certa, mas eu tinha feito um cartaz que eu vou usar ainda, né? Vou usar, não deu. Era um cartaz com o patrocínio da Caixa para discutir cremação, escrito assim: vem pra caixinha você também. Certo? Mais claro, né? Mais claro impossível. Eu, claro, hoje não quero mais ser sepultado, mas quando eu queria, eu ficava imaginando qual seria. Aliás, minha mãe, que é uma pessoa, como várias das mães de alguns aqui, absolutamente importante, mas não é famosa, ela é contrária à cremação. E como toda mãe, ela acha que ela é eterna, porque ela não quer desistir de cuidar. Essa é a obra dela. E há uma coincidência gostosa em casa. Ela nasceu no dia 5 de março e eu também. Eu nasci no dia do aniversário dela. Família organizada, faz planejamento estratégico, né? E uma coisa boa é que nós fazemos aniversário, claro, no mesmo dia, e acontece uma coisa evidente: a comemoração é sempre junto. E você sabe que aniversário a gente fala de vida e de morte, por causa da idade. E no aniversário que ela fazia 84 anos, no ano passado, né? Ela fazia 84 anos, nós estávamos em volta, netos, bisnetos, todo mundo ali, alguns dos meus filhos, e eu lembrei para um dos filhos algo na hora do almoço. Falei: vocês não esqueçam, né, que papai quer ser cremado, não quer ser sepultado. Minha mãe, aos 84 anos de idade, virou e falou assim: eu não vou deixar você ser cremado. Claro, é Highlander. Por quê? Por uma razão: quem ama não desiste. Quem ama não desiste. Quando você está começando a desistir de algo, é porque você está começando a deixar de amar. E é interessante, porque qual é a suposição? Que ela vai adiante e vai cuidando. Nessa hora volta a um polo, nesse pedaço. Eu, em Londrina, um dia cheguei ao epitáfio que eu queria. Aí eu sosseguei, encrenca. Há 8 anos eu fui a Porto Alegre, cidade a qual eu vou com frequência, e todas as vezes que eu lá vou, visito as coisas do Mário Quintana, porque ele viveu 27 anos finais de vida num hotel no centro de Porto Alegre, que foi fechado, vendido, se transformou ali na Casa de Cultura Mário Quintana. E eu lá fui, como faço sempre, há 8 anos, e pela primeira vez, eu nunca tinha feito isso, não é proibido. O quarto em que ele viveu, ficou lá a escrivaninha dele, a mesa,
né, o guarda-roupa, os livros dele. E aí eu cheguei lá e comecei a mexer no caderno do Mário Quintana. Não é proibido. De repente quase caí sentado porque ele houvera anotado no caderno qual era o epitáfio que ele queria pro túmulo dele. E eu quase caí sentado porque ele tinha escolhido pro túmulo dele a mesma coisa que eu tinha escolhido pro meu. Claro que ele não copiou de mim, mas nós tivemos uma inspiração assemelhada. Sabe o que Mário Quintana mandou escrever no túmulo dele? A maior verdade que eu conheço. Ele mandou escrever no túmulo dele algo que parece piada, não é. Ele mandou escrever no túmulo dele: eu não estou aqui. Olha que coisa maravilhosa. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Onde está Mário Quintana? Em nós, na amizade que repartiu, na solidariedade que ofereceu, na felicidade que construiu, na solidariedade que protegeu, na sexualidade que assumiu, na religiosidade que praticou. Onde está Mário Quintana? Em nós. Por isso, a vida é muito curta para ser pequena. E eu, Cortella, no dia que eu me for, e eu me vou, e você também, eu quero ficar. Só tem um jeito de ficar: na minha obra. Porque eu sou mortal, mas eu não preciso ser inútil. A minha mortalidade é presente, mas a minha vida não precisa ser desperdiçada. Por isso, lembra esse fato: no dia que eu me for, eu quero ficar. Só tem um jeito de ficar: nas outras.